Olá a todos do canal. Há muito tempo meu avô materno me contou uma história de que quando ele morava na área rural da cidade de Carpina, na zona da mata de Pernambuco, certa vez ele falou sobre um caso que lembro até hoje, com certo fascínio e nostalgia de infância. Era uma história que ele gostava de contar muito. Essa história me fez gelar a espinha quando eu a ouvi pela primeira vez. Durante o final dos anos de 1960, o meu avô trabalhava em uma usina de cana-de-açúcar, existente até hoje nos arredores do município de Carpina, na zona da mata de Pernambuco. A sua função era fazer o que lhe pedissem, entre pilotar o trem que buscava lenha para alimentar os processos da usina e trabalhar na destilaria. Ele me contou que em um certo ano, um tal de José chegou para trabalhar na usina. Era um sujeito barbudo, magro, pálido e tinha uma característica peculiar, que nas palavras do meu avô, ele tinha os olhos meio amarelados e uma catinga igual a de cachorro do mato na chuva. E os poucos amigos que o novato fez não sabiam muito dele. O falatório correu solto na usina sobre quem era o tal recém-chegado, e ninguém nunca o tinha visto pela cidade, e o seu comportamento de pouco falar chamava muita atenção. Ele tinha um pouco de sotaque de gente que vem do Rio de Janeiro ou São Paulo. O homem parecia desnutrido e parecia um defunto que estava vagando, dizia o meu avô. Bem, os meses foram passando e aos poucos todo mundo foi se acostumando com o tal José, mas um fato que nunca mudou: ninguém o via à noite em lugar nenhum. E certa vez ele havia dito aos colegas, durante o horário de almoço, que tinha que ir para casa, para rezar, e que tinha que fazer isso religiosamente, às 6 horas, porque era devoto de Nossa Senhora. E o mistério ficou por isso mesmo. Às vezes, a demanda na usina exigia a presença dos trabalhadores até às 11 da noite, mas o tal José, ele não aparecia quando escurecia. A usina podia pegar fogo, que eu duvido que ele aparecesse para ajudar. O sujeito estava sempre apressado quando a noite estava chegando, e isso encabulou até o fiscal, que tentou segurá-lo na usina certa vez, mas não teve jeito. O tal José começou a se tremer e liberaram ele. Então, ele escapuliu ligeiro para casa. Bem, isso não foi um problema, pois o homem tinha um certo grau de confiança com o fiscal e, apesar de parecer muito magro, ele tinha um vigor surpreendente para o trabalho. O cabra era trabalhador. Isso, o danado era. As coisas seguiram normalmente até a chegada de outro sujeito. Esse não se sabia o nome e ele apareceu do nada. Era um homem descrito pelos boias frias como alto, forte, moreno e de barba rala, que passou a ser visto com frequência pelos arredores da usina e na beirada do rio próximo. Eu vi o sujeito umas 2 vezes por lá. Na primeira, eu estranhei o sujeito que andava de preto e tinha uma capa também de pano preto lhe cobrindo o corpo, dos ombros até as botinas, e de longe parecia um padre. Na segunda vez que eu vi o sujeito montado num cavalo castanho, ele carregava uma corrente enrolada entre os ombros e a costela, escondida pela capa, coisa que eu nunca vi homem nenhum fazer. Isso, dizia o meu avô.
E todos que comentavam sobre o tal sujeito diziam que só o via de roupa preta, como se estivesse saindo de um funeral, e que embaixo da roupa escondia um volume que só poderia ser um revólver ou uma faca. O pessoal tinha muito medo de bandido, e esse sujeito diziam que estava andando armado por lá. A história chegou até os ouvidos do encarregador da usina, que mandou alguns peões de confiança vasculharem as imediações atrás do sujeito, temendo ser algum bandido ou matador de aluguel, mas eles não o encontraram em lugar nenhum. Ele foi avistado depois tomando uma cerveja na cidade e nada mais. O dono do bar contou aos peões que o sujeito mal falara, e jogando o dinheiro no balcão e apontando para o que queria tomar, perguntando apenas onde ficava o banheiro. E tal como o recém-chegado, desse homem de capa preta se sabia pouco, mas os trabalhadores ficaram alertas e não saíam sozinhos e levavam com eles uma faca peixeira no cós da calça para andarem prevenidos. E certa noite, a lua estava muito brilhante e os animais da usina estavam inquietos, agindo de maneira estranha, em especial os cães, mordendo sem motivo e uivando. As pessoas contavam que eles ficavam uivando e latindo alto, e a gente pensou que tinha raposa no mato, rondando a usina. O guarda tentou tanger eles para o mato, mas nenhum quis ir para lá. O meu avô trabalhou até às 11 da noite nesse dia e já estava muito cansado. E um pouco antes ele viu José se embrenhando no matagal e desaparecendo sem retornar. Ele estava fumando um cigarro e já estava perto da hora dele pegar o rumo de casa. Ele catou as trouxas e entrou mesmo no mato, em vez de pegar o caminho de costume. O sujeito era estranho, e isso de entrar nos matos, naquela hora, foi explicado pelos colegas, que disseram que era certo que ele estava atrás das manguinhas, que tinha em um pé ali perto. O meu avô encontrou-se com seu colega, Severino, que estava largando também às 11 da noite, e foi caminhando pelo canavial iluminado pela lua cheia, indo para casa, coisa que já fazia com certa regularidade. Em algum momento do percurso, Severino o chamou pelo nome e perguntou se ele também estava ouvindo o som que parecia ser de bicho. O meu avô imediatamente despertou das distrações, pois estava com a mente cansada e pensando nos arrepios da vida. Então, ele fechou o bico para ouvir melhor. Severino estava olhando para mim e me perguntou se eu estava ouvindo o barulho vindo dos matos. A gente estava sozinho, mais ou menos na metade do caminho para casa, e tudo estava escuro, e só a lua para iluminar o caminho. Eu parei para prestar atenção no que ele estava falando, e ele estava com a cabeça em outro lugar. Eu botei a mão na peixeira, já esperando pelo pinote do tal homem de preto. Mas foi outra coisa que aconteceu. Uns pigarros, igual o que o porco faz, estava vindo das canas. Severino e eu fizemos silêncio para ouvir aquilo direito, e parecia com um som de porco velho, quando um porco faz quando está farejando. Mas não podia ser a zoada de um porco, pois fazia uns estalinhos e gania feito cachorro também. O barulho era baixinho e vinha das canas e estava perto da gente. E fosse o que fosse, parecia tá querendo falar. Eu nunca tinha ouvido bicho nenhum fazer aquele som esquisito. Fez um silêncio danado naquele lugar, e isso foi o pior.
O meu coração acelerou, porque eu estava esperando o bandido ainda. E eu e Severino ficamos bem alerta, procurando de onde estava vindo aqueles barulho de porcos pelas bordas da estrada de terra. Até a gente ouviu uns piados, como que a galinha faz. Ficamos admirados com aquilo, e o som vinha e sumia, e teve momento que parecia perto, e outro que estava longe. E aquilo se movimentando estava vindo mais para perto da gente. E era coisa nas canas que estava piando. A gente sabia, e apesar do medo, a gente ficou curioso para saber o que era aquilo. Severino apontou para cima para eu olhar as canas, e eu vi o que ele queria dizer. A ponta das canas altas estava se movendo bem devagarinho na nossa direção, e a gente agora ouvia a coisa se aproximar. E não estava ventando. O bicho, fosse o que fosse, era grande, e a gente ficou com medo, e dava para ouvir a respiração controlada da coisa, e os piados dela foram diminuindo. Subiu um cheiro de ruindade e coisa podre. E nunca senti tanto medo na minha vida, e não consegui correr e nem gritar por socorro. Severino estava acocorado no chão, tentando ver pelas canas algum movimento do tal bicho. O som de porco voltou de novo, e agora com os rosnados de cachorro, e estava praticamente em cima da gente. Teve um barulhinho de osso estalando, como se o bicho tivesse batendo os dentes. Eu me arrepiei todo e puxei logo o terço que carregava comigo, e a coisa no mato estava farejando. E depois fez-se outro silêncio desgraçado naquele canavial, e nem vento tinha. O meu colega recuou devagar e estava em pé de novo. Ele estava branco de medo. Eu lembro dele falar baixinho: "Tá aqui, olha, tá aqui, é grande." A lua deixava clara a nossa visão das bordas das canas, e quando eu pensei que a coisa ia sair de vez do mato e dar o bote, ouvimos um tiro. Aquele tiro despertou a gente da situação, e só me lembro de darmos no pé dali as carreiras. Ouvi ainda um rosnado da coisa e as patadas dela no chão, e fosse o que fosse, eu não conseguia olhar para trás para ver o que era. Cheguei em casa e não consegui dormir naquela madrugada. Eu tranquei tudo e fiquei segurando um porrete grande e pesado de madeira, e os cães estavam latindo para a escuridão dos matos ainda, e tinha vizinho acordado. Então eu fui conversar um pouco para saber desse tal bicho, e ninguém tinha visto nada parecido. Eles pensavam que eu estava brincando. Mas no dia seguinte, Severino e eu conversamos sobre o que poderia ser aquilo no mato, e não chegamos a nenhuma conclusão. Severino contou que o galinheiro dos vizinhos dele amanheceu cheio de penas no terreiro e faltando galinhas, e só podia ser o tal bicho que piava. Podia ser um cachorro grande que eles nunca tinham visto por ali, ou até mesmo um porco desgarrado de alguma fazenda próxima. E quando eu perguntei para Severino o que ele viu quando ele se abaixou, ele contou que viu uma pata longa se movendo devagarinho até o barulho do tiro. Os homens da usina posteriormente encontraram espaços abertos com uns buracos no chão entre as canas e uns pedaços de corrente quebradas também. Informaram ao encarregado da usina, e o mesmo concluiu que o incidente provavelmente ocorreu porque alguém ou algum animal grande tinha passado por ali. Mas não tinha se cortado nas folhas da cana porque não tinha sangue. E já a corrente
foi atribuída a alguma operação da usina. O caminho percorrido pelo animal levava até o rio e depois o rastro simplesmente desaparecia. O tiro ninguém soube explicar quando eles perguntaram, e não poderia ser fogos, e então se falou em algum som feito por máquina naquela hora da noite. Bem, ninguém acreditou que aquilo era coisa de máquina. Era pipoco de arma, revólver ou espingarda. A chefia fez pouco caso do assunto e o dia seguiu. Bem, quando comentavam sobre o assunto na usina, o meu avô nunca falou sobre o suposto encontro que teve com o bicho, com vergonha de não ser levado a sério. E depois disso, o tal José não apareceu mais na usina, nem no dia seguinte ao ocorrido e nem nos dias posteriores. O sujeito da capa preta nunca mais foi visto pelas redondezas também, e o mistério desse tal bicho logo desapareceu. E tal qual o sumiço desses dois desconhecidos, nada mais de estranho ocorreu por ali. E com o passar dos anos, o meu avô mudou-se para a área urbana da cidade e passou a chamar esse acontecido de o causo do matador que foi acertar as contas com o lobisomem, com uma certa irreverência e com um sorriso. Bem, essa é uma história para me botar medo? Eu não sei, mas posso afirmar que me fez admirar ainda mais esse homem e sentir que quando os velhos se vai com eles também parte de uma sabedoria única e que não volta nunca mais. Então cuidado ao andar pelos canaviais à noite, pois o tal homem da capa preta ou a criatura do mato ainda podem estar lá à espreita. Boa noite.